Eu converso agora com o advogado Bruno Guimarães sobre os débitos indevidos incluídos no programa especial de parcelamento do Fundo Rural. Bom dia, Bruno. Bem-vindo aqui ao Dia a Dia Rural. Bom dia, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui. Saudações a todos. Prazer é nosso, Bruno. E antes da gente começar, seria interessante relembrar um pouquinho para a nossa audiência o Fundo Rural e o PRR. Pois não. Bom, o Fundo Rural, ele é um dos temas mais controvertidos quando a gente fala em tributação do agronegócio. Né? O que ele é? Ele é a contribuição previdenciária específica do setor agro. Então, lá atrás, ainda na década de 90, se concebeu uma forma de que o setor agro pudesse recolher para a Previdência de uma forma que fosse compatível com as especificidades do setor. Porque, normalmente, a gente tem essas contribuições sobre a folha, né? Então, normalmente, o empregador recolhe, o empregado recolhe, mas nós bem sabemos que, por exemplo, existem vários produtores rurais que não têm funcionários, né? Então, a sistemática de tributação sobre a folha nem sempre era factível, era viável para o setor. Então se concebeu uma forma alternativa e daí o Fundo Rural. O problema é que o Fundo Rural, quando ele foi instituído, ele não era constitucional. Né? O que isso quer dizer? A gente tem a Constituição Federal, uma série de requisitos, condições, procedimentos, enfim, uma série de questões que precisam ser cumpridas e observadas quando um tributo é criado. E no caso do Fundo Rural, isso não foi feito. Então, o Supremo Tribunal Federal, aí, veja, já em 2010, 2011, declara inconstitucional o Fundo Rural. Então, nós tivemos mais de 10 anos, décadas, bem da verdade, de discussões sobre o Fundo Rural, para o Supremo Tribunal Federal vir e dizer, olha, realmente é inconstitucional e a gente não precisa ter esse recolhimento. Só que aí, veja, em 2017, o Supremo muda de ideia a respeito do assunto e então ele decide que agora o Fundo Rural ele seria constitucional. É bem verdade que em 2001 veio uma lei que modificou uma ou outra coisa ali no Fundo Rural e aí o Supremo, depois de todos esses anos, ele decide mudar de ideia. Qual que é o problema com isso? Poxa, quando o Fundo Rural é declarado inconstitucional, todo mundo parou de pagar, né? E mesmo ali em 2010, 2011, já haviam empresas com decisões judiciais, né, produtores rurais, agroindústrias, cooperativas, que já não mais faziam o recolhimento. Então, quando o Supremo muda de ideia e decide que era constitucional, gera um caos no setor, porque ele abre um débito de mais de 10 anos para essas empresas. Então, muitas empresas se viram com um débito verdadeiramente impagável. E daí surge o PRR. O PRR ele é um programa de parcelamento fiscal favorecido, específico para o setor agro, específico para fazer frente a essa questão. Né? Os contribuintes, quando o Supremo mudou de ideia, eles até pediram assim, poxa, vamos mudar essa jurisprudência, então, de agora em diante, né? Preserva a confiança que a gente teve até agora, mas isso não aconteceu. O governo aí veio e tentou resolver a questão por esse parcelamento. Esse parcelamento permitia que as empresas do setor agro pagassem, então, o Fundo Rural, por muitos anos, sem multa, sem juros. Digamos assim, tornou viável pagar esse débito. Né? Então, isso é o Fundo Rural e isso é o PRR. Né? Esse é o contexto. Certo, Bruno. E esse alerta em relação aos débitos indevidos é voltado para as cooperativas e agroindústrias, né? Elas devem pedir revisão do PRR do Fundo Rural? Como que você avalia? Perfeito. Porque, assim, no Brasil, a gente tem, na verdade, eu costumo dizer que a gente tem vários fundos rurais. A gente tem um fundo rural da agroindústria, a gente tem um fundo rural do produtor rural pessoa jurídica, a gente tem do produtor rural pessoa física, do segurado especial, são várias legislações específicas a respeito do tipo de produtor rural que nós estejamos tratando. Quando a gente fala de pessoa jurídica, né, e pode ser agroindústria ou uma cooperativa, o que acontece? Para viabilizar esses recolhimentos previdenciários, é a pessoa jurídica quem tem que recolher pela pessoa física. Tá? Então, quando essas pessoas jurídicas, né, vamos imaginar uma cooperativa, ela adquire a produção rural do seu cooperado, ela acaba tendo que fazer um negócio chamado subrogação, que ela recolhe em nome do cooperado. Só que qual que é a grande questão? No meio dessas várias discussões que nós temos sobre o Fundo Rural, está acontecendo um julgamento no Supremo, em que o Supremo está dizendo o seguinte, essa subrogação, ela é inconstitucional.
O fundo rural, ele é constitucional, ele tem que ser recolhido conforme a gente já viu. Mas essa sistemática é que ela está sendo considerada inconstitucional. E qual que é o problema? Lá em 2017, 2018, quando as cooperativas, as agroindústrias, elas aderiram ao PRR, esse programa de parcelamento, elas aderiram também débitos de subrogação. Significa dizer que nós temos aqui débitos de décadas que estão sendo pagos num parcelamento que também tem uma vigência para mais de 10 anos, que na verdade jamais poderiam ter sido exigidos dessas cooperativas e dessas agroindústrias. Daí a necessidade de a gente revisitar o assunto. Certo, Bruno. E de que forma esse tema ele impacta financeiramente o setor como um todo, né? E não só as cooperativas ou as agroindústrias? Bom, essa na verdade é uma pergunta de ouro, né? Porque como que a gente vai se adaptar a uma sistemática que, bem ou mal, constitucional ou não, ela já estava bem internalizada no setor, né? Nós aqui no escritório, nós advogamos bastante para cooperativas e volta e meia as cooperativas nos dizem assim, olha, a gente não quer adotar qualquer sistemática em desfavor do nosso associado, do nosso cooperado. Isso está tudo certo, é ótimo. Mas qual que é a grande questão? Quando a gente fala de PRR, a gente não está falando do futuro, né? Então, quando a gente fala de revisitar o PRR, nós não estamos falando de revisitar novos débitos. O que nós estamos falando é aqueles débitos do passado, aquele enorme contingente de valores que está sendo parcelado, então é um custo mensal que as cooperativas e as agroindústrias estão arcando e que não precisariam estar arcando na medida em que estão fazendo. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma possibilidade de redução de custo tributário relativamente a esses débitos do passado, né? Então, isso é bem importante de se ter em mente. Certo, Bruno. E diante de tudo que a gente conversou até agora, o que fazer a partir desse momento, né? Até para quem está assistindo e se deu conta desse cenário agora, o que fazer? Bom, a situação, claro que ela ainda não foi simplesmente aceita, né, pelas autoridades fiscais, até porque é um tema extremamente novo, né? Então, de forma alguma, nós orientaríamos que agroindústrias e cooperativas simplesmente parassem de fazer esses pagamentos, né? Isso seria bastante arriscado, bastante temerário. A melhor forma de se solucionar essa questão acaba sendo por meio de procedimentos de revisão de parcelamento. Então, é possível fazer solicitações à Receita Federal ou até mesmo eventuais interpelações judiciais, né, visando a revisão do valor do parcelamento. Porque a questão não é não pagar o parcelamento ou ir contra ele, né? O PRR ele foi uma solução importante e ele é importante para o setor, né? Então, é apenas uma questão de revisão dos valores que foram incluídos nele. E para isso, então, a gente tem procedimentos administrativos, procedimentos judiciais, isso tudo a depender do caso. Certo, Bruno. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, qual é a principal mensagem na sua avaliação que fica aí para as cooperativas, para as agroindústrias, até pensando na questão do planejamento financeiro, de estar atento a essas questões que estão acontecendo, né? Bom, a mensagem é, se foi incluído débitos ou débitos, né, de subrogação no PRR, é fundamental fazer uma revisão, buscar a quantificação disso. A gente normalmente está falando de bastante dinheiro. Tá? O Fundo Rural, como foi incluído no PRR um montante muito grande, né, de décadas de Fundo Rural, não raras vezes de mais de 10 anos, normalmente a gente está falando de uma base de valores muito significativa, muito impactante. A gente bem lembra que em 2017, 2018, ali, quando se estava discutindo as consequências dessa decisão do Supremo, poxa, foi um cenário de muita insegurança, de muita instabilidade, de muito nervosismo. Então a mensagem é, revisem o PRR. Se houve a inclusão de valores de subrogação, as chances de uma possibilidade de revisão são enormes. Certo. E aí o ideal, então, é procurar um profissional especializado no assunto para poder conduzir esse processo, né? Naturalmente, né? Identificando, então, que essa é uma situação que atinge, né, a cooperativa ou a agroindústria, é fundamental procurar um contador, um advogado, alguém que possa auxiliar na condução desse assunto da forma mais segura possível para a agroindústria. Perfeito, Bruno. Quero agradecer demais a sua participação e o seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima. Uma próxima, muito obrigado.